Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à apresentação dos seminários de melhoramento genético. O nosso seminário tem como tema melhoramento genético em bovinos de corte. O grupo é composto pela Bruna, pela Ana Carolina Andrade, pela Carolina Silva, pelo Milo Silva e pela Natália Zé. Antes da gente iniciar um programa de melhoramento em uma propriedade, a gente tem que se atentar em duas situações, os critérios e os objetivos de seleção. O primeiro passo é definir o objetivo. Se você vai produzir bezerros para sistema extensivo, se você vai produzir bezerro para produção de ciclo curto, se é para terminação em confinamento, ou se é para a produção de animais para ciclo completo. Definindo isso, a gente parte para a parte do critério. O que é esse critério? É uma característica das quais os indivíduos serão avaliados, constituído por uma única característica ou por uma combinação ponderada de características. Quais que são essas características? Podem ser características reprodutivas, como idade ao primeiro parto, duração de gestação. Pode ser características de crescimento, que é peso ao nascer, peso no desmame, peso subriano. Ou pode ser características relacionadas ao produto, como marmoreio, espessura de gordura subcutânea, área de olho de lombo, tudo isso. A seguir, eu vou falar um pouquinho sobre as características reprodutivas nas fêmeas. Uma das características reprodutivas é a idade ao primeiro parto, que ela marca o início da atividade reprodutiva das fêmeas. A redução na idade do primeiro parto, ela vai proporcionar uma recuperação mais rápida do investimento, ela aumenta a vida útil, possibilita maior intensidade de seleção e reduz o intervalo entre gerações. É uma característica de fácil remedição, que basta o registro das datas de nascimento da vaca e sua data da primeira cria. O intervalo entre partos é uma característica, que determina a eficiência reprodutiva da vaca, bem como a produção de bezerros durante sua vida útil no rebanho. Ela pode ser considerada uma característica tendenciosa. Por quê? Por exemplo, matrizes que param no início da estação de nascimento tendem a apresentar longo período pós-parto antes de entrar a próxima estação de monta. Por outro lado, matrizes que parem tardiamente na estação de nascimento, elas terão um tempo de espera menor entre o parto e a próxima estação de monta. Por esses motivos, pesquisadores estão substituindo essa característica pela característica de dias para parir, que é o número de dias do início da estação de monta até o parto. Outra característica é a duração da gestação. Está relacionado com o período reprodutivo e apresenta correlação positiva com o peso ao nascer e negativamente com a facilidade de parto. Outra característica é a habilidade de permanência no rebanho, a stay habit. Ela é definida com a probabilidade das fêmeas de se encontrarem ativas em fase reprodutiva em uma idade específica. A inclusão dessa característica, nos programas de melhoramento, ela permite a seleção de reprodutores que produziriam filhas mais precoces, com mais probabilidade de permanência no rebanho por um longo período de tempo. Ela aumenta, o intervalo entre gerações essa característica ela pode diminuir a resposta anual na seleção. Outra característica é a probabilidade de prenhez aos 14 meses de idade, a PP14. Ela é uma variável de fácil medição, As ovelhas, quando elas atingem 14 meses de idade, elas são colocadas em reprodução, e aquelas que emprenham recebem nota 1, e aquelas que não emprenham recebem nota 0. Ela está associada à precocidade reprodutiva e à probabilidade de prenhez. Ela apresenta correlações negativas com o tamanho adulto, podendo a longo prazo trazer prejuízos pelo fato da redução do tamanho adulto do animal e, consequentemente, vai levar uma redução no peso de carcaça. Agora a gente vai falar um pouquinho das características reprodutivas nos machos, que é o perímetro escrotal, com a
dificuldade de se medir o volume testicular, a seleção para perímetro escrotal, ela não traz benefícios juntamente para fertilidade, porque para você avaliar uma fertilidade de um touro, você precisa de um exame andrológico completo. O perímetro escrotal, ele vai avaliar a precocidade, né, dos animais, ele está associado mais à precocidade dos animais. E esse perímetro escrotal, ele vai ser... ele varia de raça para raça, cada raça tem uma tabela mostrando, né, a idade e o perímetro escrotal adequado. Agora eu vou falar um pouco sobre as características de crescimento. Né? A primeira característica de crescimento é o peso ao nascer, que é utilizado para evitar problemas futuros de partos distóxicos, principalmente em raças europeias. O peso maternal, que é a avaliação do crescimento do próprio indivíduo, com efeito direto e com o efeito da mãe, em proporcionar um ambiente materno adequado pela produção de leite e cuidados na cria. O peso de desmama, né, que é justamente correlacionado com o maternal. O peso ao sobriano, que é ele avaliado numa fase mais ampla da vida do animal, dos 13 aos 18 meses de idade. Essa medida, ela avalia a capacidade do próprio indivíduo em ganhar peso no período pós-desmama. Os ganhos de peso pré e pós-desmama, que possibilita a escolha de animais mais precoces. E o peso adulto, que evita animais excessivamente grandes e a produção de animais tardios, aumentando os custos de produção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características morfológicas dos animais, que tem o objetivo de melhorar as características de carcaça dos animais e consequentemente, melhorar o rendimento de carcaça, rendimento e a qualidade. Uma característica é a altura do animal, que é medida na garupa, a conformação, precocidade e a musculatura, que é a CPM, e a conformação frigorífica. Todas essas características são relacionadas para melhorar a qualidade e o rendimento de carcaça. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características relacionadas aos produtos. A primeira característica é a área de olho de lombo, que ela é uma característica que ela é medida através por ultrassonografia no músculo longíssimos dorsi, na região entre a primeira, 12ª e 13ª costela, e está correlacionado com o alto grau de musculosidade do animal. A espessura de gordura subcutânea também é avaliado na mesma região da área de olho de lombo. Ele indica o grau de acabamento da carcaça, o marmoreio, né, que é a gordura entremeada no músculo, a maciez da carne e a maciez da carne. Aqui são algumas características que os pesquisadores estão tentando implementar nos programas de melhoramento genético. Uma dessas características é a resistência a parasitas, que é uma identificação dos animais que são mais resistentes aos parasitas, carrapato e dentre outros. Ela tem uma grande complexidade de mensuração no campo e por isso as pesquisas hoje utilizam marcadores moleculares para mensurar essa característica. Uma outra característica é o temperamento. Raças com temperamento mais forte, a gente sabe que os custos de produção eles aumentam com a mão de obra, manutenção de instalações que podem ser estragadas pela agressividade dos animais, o tempo de realização das práticas de manejo, ou seja, um animal com mais bravio, ele vai ter uma dificuldade de manejo dele. Os produtos desses animais vão ser inferiores por causa do estresse que o animal passa durante o manejo pré-abate e dentre outros.
A outra característica é a eficiência alimentar, né? Tem relação positiva com os custos de produção, que utiliza coxos automatizados para a seleção de animais eficientes. Mas ela tem uma correlação negativa com a deposição de gordura na carcaça. Alguns pesquisadores indicam o monitoramento do ponto de abate desses animais. E outra característica é a característica de produtividade, que é uma combinação de características de crescimento, eficiência produtiva e eficiência reprodutiva. A característica de produtividade acumulada, ela indica a produtividade da fêmea em quilo de bezerro desmamado por ano durante toda a sua permanência como vaca no rebanho, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre as raças utilizadas. Elas são divididas quanto às suas características gerais em 5 grandes grupos, que são as raças britânicas, as raças europeias de grande porte ou raças continentais, as raças ebuínas, as raças europeias adaptadas a clima tropical e as raças compostas, ou também chamadas de sintéticas. A primeira raça utilizada no melhoramento de corte da raça britânica, do grupo das raças britânicas, é o Hereford. Ele tem origem da Inglaterra. Ele tem pelagem vermelha com a cabeça. E região inferior e extremidade da cauda branca. Os animais eles são precoces sexualmente e em acabamento. E é base de outras raças e utilizada em cruzamento. Diversos cruzamentos são realizados, mas o principal é o da vaca Nelore com o touro Hereford, porque essa raça ela tem uma característica de terminar animais com maior ganho de peso após a desmama, aos 18 meses, e um maior peso de carcaça. E os cruzamentos com a raça Hereford geralmente apresentam menor tempo de terminação. E associado a essa raça no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Hereford e Braford, que é a ABHB. As raças britânicas, em geral, possuem uma alta taxa de crescimento, porém, é menor que aquela de raças europeias continentais. Possuem maior fertilidade e acabamento de carcaça precoce. Depois, a gente tem o Angus, o Albertin Angus e o Red Angus. Eles têm origem da Escócia e Inglaterra. Eles possuem uma alta precocidade de acabamento, são férteis e longevos e imprimem ainda uma habilidade materna, sendo usados, então, em cruzamentos maternais e são muito utilizados no cruzamento industrial. Para essa raça, a gente tem a associação de UABA, que atualmente o Albertin Angus ele é a raça mais comercializada entre as britânicas no Brasil e a de Boss Taurus, que lidera a venda de sêmen. Desde 2013 que a gente tem esses dados. E dentro dessa associação, o principal projeto é o programa de carne Angus certificada, que tem como objetivo de integrar a cadeia da carne e valorizar, assim, a carne de Angus. Depois a gente tem as raças zebuínas, que em geral possuem menor taxa de crescimento em relação aos europeus e apresentam excelente taxa de sobrevivência, boa habilidade materna e são tolerantes a parasitas e altas temperaturas. Como exemplo, a gente tem a Tabapuã, que tem origem no Brasil e é uma raça composta pelo mocho nacional e fêmeas Nelore. Ela tem uma grande produção de carne de alta qualidade. E em 1971, ela foi considerada uma raça pura, onde a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, foi encarregada, assim, de realizar o registro genealógico, mostrar, através de análise e provas, as características que diferenciavam essa raça de outros zebuínos. O Nelore, ele tem origem na Índia, ele é a base da pecuária nacional, cerca de 80%.
são animais de porte médio a grande, de pelagem branca, cinza e manchada de cinza. A pele desses animais é preta, rica em melanina. É um fator que funciona assim como protetor contra raios solares, sendo assim uma das características mais marcantes dessa raça. No Brasil, criou-se a Associação do Nelore Brasileiro, a ANEB, que é responsável agora pelos animais dessa raça. E é uma associação nova no Brasil, uma associação recente. E o Nelore, de todas as raças indianas, ele é a mais usada nos programas de inseminação artificial em gado de cortes. O Buzerá, ele tem origem na Índia, ele possui um alto potencial de crescimento, alta habilidade materna, possui uma rusticidade e rendimento de carcaça elevados e é uma ótima opção para cruzamento. Tem como característica também uma boa conversão alimentar e uma boa precocidade. A raça Brahma, ela tem origem nos Estados Unidos e é de origem dos cruzamentos de Nelore, Jur, Buzerá e Krishna Valley. São animais de boa precocidade, habilidade materna, docilidade. Suas carcaças têm um alto potencial de musculatura e foi criado com o objetivo de aliar a rusticidade com a produtividade. Assim, essa raça suporta calor, umidade, pastagens mais grosseiras e é resistente a ectoparasitas. E no Brasil, a gente tem a Associação dos Criadores de Brahma do Brasil, a ACBB, que é responsável pelos programas de melhoramento dessa raça. Depois a gente tem as raças sintéticas, que é formada através de cruzamentos de diferentes raças, buscando assim aliar características distintas das mesmas. Como exemplo, a gente tem o Brangus, que tem origem dos Estados Unidos e é um cruzamento de Brahma com Angus, 5/8 Angus e 3/8 Brahma. E teve como resultado desse cruzamento animais de médio porte e grau de musculatura moderada, com melhor desempenho a campo que os Angus, e fêmeas com boa habilidade materna. Como raça adaptada, a gente tem o Senepal, que ele tem origem do Caribe. É uma raça muito utilizada para o cruzamento industrial, possui boa habilidade materna e precocidade, e são animais bem adaptados à temperatura e a parasitas. Possui como característica também uma boa longevidade e um maior desempenho reprodutivo e libido. E tem também animais com desmama com maior peso. E no Brasil a gente tem a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepal, que é o ABCB Senepal. Responsável assim por difundir essa raça e responsável pelos programas de melhoramento da raça. No grupo das raças continentais, a gente tem o Simmental, que tem origem da Suíça. É um animal de médio a grande porte, com musculatura moderada, relativamente rústicos, apresentam bom rendimento de carcaça. E a precocidade sexual e a boa habilidade materna fazem dessa raça uma opção para cruzamentos maternais e também é muito utilizado para o cruzamento industrial. E no Brasil, a gente possui a Associação Brasileira de Criadores das Raças Simmental e Simbrasil, tem a sigla ABCRSS. Temos também como exemplo o pardo suíço, que tem origem da Suíça. São animais rústicos, de porte grande e grau de musculatura moderada. Apresentam bom ganho de peso e elevado rendimento de carcaça, cerca de 58% a 60%. Possuem uma precocidade sexual e uma boa habilidade materna. E podem ser usados tanto em cruzamentos maternais como terminais. Tem como característica também uma boa adaptabilidade, uma boa qualidade e longevidade. E uma precocidade muito boa. E 94,5% dos partos são relatados sem assistência. E no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo Suíço, que possui como sigla ABCGPS. Aqui eu trouxe algumas outras raças para vocês que não deu para explicar, né? Que são muitas. Algumas raças, as suas origens e as suas funções, tendo algumas que eu já expliquei e algumas outras de curiosidade para vocês. Aqui algumas raças bovinas, que são
a de maior expressão. Aqui o exemplo de mais algumas raças europeias de corte. Aqui algumas europeias mistas e algumas novas raças, que são as raças sintéticas. Seria o acasalamento entre duas ou mais raças diferentes, onde pelo menos uma raça tem que ser pura. E o objetivo do cruzamento é obter um melhoramento genético rápido, reunindo em um só animal as boas características de duas ou mais raças, além de aumentar a produtividade, né? Ou seja, no caso aqui, aumentar a produtividade da carne, produzir animais adaptados, né, ao clima, que seja adaptado ao nosso clima ou a alguma região que você queira trabalhar. E o terceiro, atender às exigências do mercado consumidor. Se o mercado consumidor está querendo uma carne mais macia, mais marmorizada, e tudo isso utilizando os benefícios da complementariedade e da heterose, ou seja, o vigor híbrido. A complementaridade, a gente sabe que é reunir no animal cruzado as características desejáveis de duas ou mais raças, ou seja, onde as raças vão se complementar. Por exemplo, se eu faço um cruzamento entre um Bos indicus, que possui maior adaptação ao clima tropical, resistências a parasitas, maior habilidade materna e um animal mais rústico, com um Bos taurus, que tem maior precocidade de terminação, potencial de ganho de peso, melhor acabamento de carcaça, uma carne macia que resulta em maior marmoreio, ou seja, esse é um exemplo de complementariedade. Uma raça vai estar complementando a outra pelas suas características positivas. E aqui a gente tem um exemplo de heterose, que a gente já sabe também que é um fenômeno biológico onde os filhos, ou seja, os produtos cruzados, vão apresentar maior produção que é a média dos pais. Por exemplo, se eu faço um cruzamento de uma raça europeia com uma raça zebuína, eu vou ter uma alterose que vai se expressar em maior peso de mama, peso de abate, precocidade, fertilidade, adaptação e maior ganho de peso. Esse é um exemplo de heterose, bem simples. Então, o objetivo do cruzamento seria isso, aumentar a qualidade da carcaça, uma carne mais macia, com maior teor de marmoreio, animais mais precoces, tudo isso é o objetivo do cruzamento. E o cruzamento, ele possui vários tipos, sendo o simples, o contínuo, o rotacionado. O simples é o acasalamento envolvendo somente duas raças, com produção de primeira geração de mestiços, ou seja, F1. E todos os produtos desse cruzamento, tanto machos e fêmeas, eles são destinados ao abate. Já o contínuo, nessa situação, as matrizes de reposição elas vão ser retiradas do próprio sistema de cruzamento. E esse sistema ele tem a finalidade de substituir uma raça ou grau de sangue por outra. Ou seja, com esse cruzamento você vai obter animais que a gente conhece PC, ou seja, puros por cruza. Já o rotacionado, ou também chamado de alternado contínuo, nesse cruzamento, a raça do pai ela vai ser alterada a cada geração. E nesse cruzamento você pode utilizar duas ou mais raças. E sempre preconizar que essas raças que você vai alternar aí sejam semelhantes em produção, em qualidades semelhantes que a raça, por exemplo, que a raça A e a raça B que você usou, sendo que uma raça C, sempre preconizar as características que for semelhantes aí. Que no caso aqui a gente quer animais que dão filhos mais precoces, que apresentam maior acabamento, maior qualidade de carcaça, entre outros. E qual que é o melhor? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque cruzamento, ele não é uma receita de bolo. O produtor tem que sempre pensar primeiro qual que é o meu objetivo, o que o mercado está buscando. E em cima disso, trabalhar para que seus objetivos e sua meta sempre venham atender às exigências do mercado consumidor. E não existe o melhor. O melhor é aquilo que se encaixa no seu sistema de produção e também, né, que você vai ter uma praça para vender o seu produto, uma praça que atende o seu sistema de produção. Porque não adianta nada você sair cruzando
cruzando o animal com outro sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta e que o mercado consumidor não está querendo, entendeu? Então você sempre tem que ver quais são suas metas, seus objetivos e trabalhar em cima disso. E aqui a gente separou algumas escolhas do sistema de cruzamento que pode interferir qual sistema que você deve usar se você está querendo aí começar uma criação de gado de corte. O primeiro seria a viabilidade econômica. A viabilidade econômica do cruzamento. Se ele é viável, se ele vai ganhar, se você vai ganhar mais dinheiro com ele, quanto você vai gastar, quanto você vai ganhar, se é viável fazer o cruzamento ou se é viável continuar apenas mexendo com raça pura. Também a adaptação ao ambiente e exigência do mercado. Você tem que estar de olho. Se a tua fazenda existe mão de obra disponível e capacitada para esse tipo de cruzamento, qual que é o nível gerencial da sua propriedade, da sua fazenda. E o cruzamento, ele sempre deve atender a metas e objetivos, entendeu? O cruzamento, ele sempre é feito para atender uma demanda de mercado. Aqui a gente achou interessante trazer o cruzamento e seleção. O rápido ganho genético conseguido com o cruzamento não diminui a importância da seleção. O sucesso do cruzamento, ele depende da seleção das raças, ou seja, os melhores touros, as melhores vacas para você cruzar, para que os melhores animais de cada raça sejam utilizados no cruzamento. Então, não existe ganho genético apenas com cruzamento. Ele vai sempre ser maior, vai ser sempre mais satisfatório quando eu faço os dois juntos, quando eu faço a seleção dos melhores touros, melhores vacas, as melhores características que se complementam e faço o cruzamento em cima disso. E aqui eu coloquei um gráfico que eu acho que dá para ver nitidamente, né, onde ele demonstra o nível de desempenho por tempo. E aqui a gente vê que o cruzamento e com seleção, o nível de desempenho dele é bem mais rápido comparado apenas com feito só cruzamento, raça sem nenhum, você fazer cruzamento sem nenhuma seleção. Então, cruzamento e seleção sempre tem que andar junto, sempre estar junto para você ter uma produtividade, um rebanho bem mais satisfatório. Bom dia, pessoal! Agora a gente vai falar um pouco sobre as epimuras. Devido ao grande crescimento da bovinocultura de corte no mundo, isso exige dos pecuaristas conhecimentos cada vez mais consistentes sobre a avaliação do animal na hora da compra. Dessa forma, houve necessidade de se criar um sistema de avaliação que fosse realizado na hora da compra dos animais, criando então o Epimuras. Ele faz um retrato falado do animal, com o qual se identifica os biótipos mais eficientes e produtivos para cada sistema de produção. O Epimuras ele vai se referir à estrutura corporal dos animais, precocidade, musculosidade, umbigo, características raciais, aprumos e características sexuais do animal. Falando um pouco sobre a estrutura corporal, ela vai corresponder ao tamanho, né, ou à área do animal visto de lado. Vai ali desde o dorso do animal, considerando-se as pernas também. Esta área vai estar ligada ao que o animal consegue depositar de tecido muscular. Varia de 1 a 6, onde 1 é menor índice, né, e 6 é a maior estrutura corporal. A precocidade vai corresponder à relação do comprimento do animal, né, o comprimento das costelas do animal, e a altura dos membros também, as pernas. Indica os animais que têm maior profundidade de costelas, que tendem a depositar mais quantidade de gordura de acabamento. Esse acabamento também pode ser observado quando o animal apresenta virilha baixa e arredondamento de massas musculares. Estrutura corporal alta e precocidade baixa não é adequado porque você cria animais mais tardios, que vão ter um acabamento de carcaça mais tardiamente. Essa precocidade também ela é avaliada de acordo com os ossos que são menos salientes, além de pontos específicos no animal, como inserção da cauda, maçã do peito, paleta e a coluna vertebral. Também é um score que vai de 1 a 6, onde 6 é um animal que é mais precoce,
que tem cerca de 58% de costela, que é quando você desconta essa quantidade que tem das pernas do animal e você tem que ter um rendimento de 58% da parte torácica do animal. A musculosidade vai indicar a evidência de massas musculares, principalmente aquelas que são observadas na parte posterior do animal, ali na linha do dorso, onde é situado os cortes nobres do animal. Animais que têm mais quantidade de musculatura, animais mais pesados, eles tendem a ter um maior rendimento de carcaça. Esse score também vai de 1 a 6, onde 1 é menor e o 6 é um animal mais musculoso. Quando você tem a estrutura corporal, a precocidade e a musculosidade aliados junto, você tem uma terceira dimensão do animal. E isso você vai ter, então, o volume do animal. Quando você utiliza dados daquele animal mesmo, você tem uma precisão do tamanho, da estrutura desse animal todo. Seguindo as epimuras, aqui só mostrando, né, a terceira dimensão do animal. Essa foto acho que dá para ver bem o volume do animal em si. Falando também das epimuras, tem a questão de umbigo, que isso aí vai variar da raça, e também é o tamanho e o posicionamento da prega umbilical. Nos machos, considera-se a bainha e o prepúcio também. Essa medida ela é importante porque a maioria dos animais brasileiros são criados a pasto. Então, eles têm muito contato com gramíneas, cerca, então isso acaba lesionando o umbigo do animal, o prepúcio do animal, comprometendo então a reprodução, compromete o animal a patologias como inflamações e isso deprecia a produção do animal. Geralmente, umbigos no score de 2, 3 e 4 são umbigos mais funcionais. Não pode ter um umbigo passando da linha de Arriette, um umbigo muito grande, nem um umbigo muito pequeno. Essas características, como as que eu vou falar posteriormente, como raça, aprumos e sexualidade, são relacionadas à adaptabilidade do animal ao território brasileiro, né, que é um clima mais tropical. Por exemplo, características como bordo dos olhos negros, pregas aqui na região dos olhos, protegem os olhos dos animais da incidência de raios solares. Aprumos corretos também vão garantir a longevidade do animal no rebanho, além de estar relacionado demais com a reprodução, porque se o animal não tem aprumos corretos, o macho ele não consegue efetuar a cópula na fêmea, a fêmea não consegue exportar o peso do macho, além também de que tem os touros que têm a tábua do pescoço, o pin mais escuros, eles têm ação maior de testosterona, que pode também garantir um bom desempenho do reprodutor no rebanho. A caracterização racial ela vai variar da raça, né? Do que a gente está falando, vai variar de associação para associação. E aqui, por exemplo, é determinado pela BCZ. Vai de 1 a 4, onde 4 é um animal que é muito bom dentro dessas características e apresenta até um defeito leve. E 1 é o índice menor, né, que é um defeito gravíssimo que o animal tem, ele não está adequado nos padrões da raça e é um defeito que incomoda o animal, incomoda quem vê. É um animal geralmente fora de base, que não entra em nada desse registro, animais que nem pegam registro. Os aprumos, como eu já falei, eles são avaliados, né, e por meio de proporções, direções, angulações, as articulações dos membros anteriores e posteriores. Como no Brasil tem um vasto rebanho que é criado em regime de pastagem, é interessante animais com aprumos corretos, porque eles precisam percorrer longo comprimento, né, longa quilometragem por dia, e se ele não tiver os aprumos corretos, ele não consegue facilitar isso não consegue realizar isso com facilidade. Também varia de 1 a 4, onde 4 é muito bom e a ossatura do animal é compatível com o seu desenvolvimento corporal, não é aquele animal desengonçado. E 1 é um animal totalmente desengonçado, que não tem padrão e está totalmente fora de aprumo, animais com defeitos. A sexualidade também entra, e nisso vai se avaliar a masculinidade dos machos e a feminilidade das fêmeas, através de características sexuais secundárias. Tem que ter os genitais externos funcionando normalmente, toda aquela parte reprodutora externa tem que estar funcionando normalmente. Touro ele tem que ter característica de macho, como o chanfro curto,
olhos enrugados, escurecimento de tábua de pescoço, cupim, testículo bem implantado. E as fêmeas têm que ter características de fêmea, como cabeça mais leve, pregueamento de úbere, desenvolvimento de vagina, todas essas características que uma fêmea precisa ter, mas tudo isso sempre tem que estar associado com a idade, porque a cada idade que o animal está, ele tem um desenvolvimento corporal diferente. E como que procede essa avaliação de epimuras? Isso vai estar sendo mostrado na parte prática do seminário e por isso vai ficar para a próxima. Aí vamos dar continuidade no seminário e quando for a parte prática a gente discute um pouco mais dessa avaliação de epimura. Bom, eu vou falar um pouco sobre a herdabilidade. O que é a herdabilidade então? A herdabilidade é a proporção de variância genética sobre a variância fenotípica total, ou seja, representa a fração das diferenças fenotípicas que é transmitida aos filhos. O que os pais vai passar de características para a sua progênie. E essa proporção herdável, ela é alterada pelo efeito do ambiente. O aumento da variabilidade proporcionada pelo ambiente vai tornar ainda mais difícil a seleção dos novos genótipos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da seleção, porque qualquer característica indesejada pode ser passada para a progênie, e não é isso que a gente quer. A gente quer um lote totalmente uniforme, com características boas herdadas dos pais, não características ruins. E essa herdabilidade, ela pode ser dividida em dois tipos, que é a herdabilidade no sentido amplo, que ela leva em consideração toda a fração genética, no caso variância aditiva, variância dominante e variância epistática. E tem a herdabilidade no sentido restrito, que ela leva em consideração somente a fração aditiva. E apenas os efeitos aditivos vão ser transmitidos à progênie, porque cada um dos pais vai contribuir com apenas um alelo de cada locus. Por isso que é um parâmetro muito importante, porque vai determinar a estratégia que a gente vai utilizar para melhorar as características em questão. Se a gente quer melhorar a produção de leite, a gente vai pegar um touro que tem uma herdabilidade alta para isso, para melhorar a qualidade do leite, da progênie. E como é que a gente vai interpretar a herdabilidade então? Ela varia de 0 a 100 ou de 0 a 1 para quem preferir. Para ser considerada uma herdabilidade baixa, ela tem que ir de 0,0 a 0,1. Para ser considerada uma herdabilidade intermediária, ela vai de 0,1 a 0,3. E para ser considerada uma herdabilidade alta, ela tem que ser maior do que 0,3. E quando essa herdabilidade está muito alta, significa que a variação genética interfere no fenótipo, ou seja, a genética interfere nas características. E quando esse H2 está baixo, que a herdabilidade está baixa, considera-se que apenas é efeito do ambiente sobre os genes do animal. Aqui eu trouxe uma tabela, que é uma tabela de estimativa de herdabilidade para o perímetro escrotal para touros Nelores em diferentes idades. Essa tabela mostra aqui touros em diferentes idades e das mais variadas herdabilidades. E aqui podemos ver que há muita variação nas herdabilidades e que ela não está relacionada à fertilidade do touro, mas sim à precocidade sexual desse touro. É isso que essa tabela está mostrando. Dando continuidade, a gente vai passar um pouco agora sobre o sumário. E primeiro a gente precisa entender o que é o sumário propriamente. Ele é uma publicação periódica que vai estar divulgando o resultado das avaliações genéticas, tanto de touros e de vacas que foram submetidos a um programa de avaliação e melhoramento. É uma ferramenta rica, porque ela vai estar disponibilizando ali os dados dos animais prontamente,
E hoje em dia a gente tem diversos tipos de sumários, como de associação ou de pesquisa, de instituições e outros tipos. No sumário são apresentados os valores genéticos de determinadas características, e a correta compreensão desses valores pode possibilitar uma boa escolha de um reprodutor para o rebanho. No sumário são apresentadas as DEPs, que é a diferença esperada na progênie. Então, o que vai estar refletindo a diferença que uma progênie vai ter quando ela é filha de um determinado touro em relação a outro. Ela vai expressar aquilo que aquele touro passou para ela, tudo isso comparando com os touros do mesmo sumário. A DEP ela vai equivaler a metade do valor genético aditivo do animal. Pensando nisso, qual característica que a gente deve preconizar? Tudo vai depender da finalidade da propriedade, do que está se produzindo lá, o sistema que ele cria, o regime de pastagem, a nutrição, a ambiência, tudo vai depender para poder escolher uma característica específica. Quando a gente fala de peso ao nascer, é o peso realmente em quilos que o animal vai ter, que vai ser avaliado ali no nascimento do animal. Isso é levado em conta para não estar ocasionando muito trabalho de parto. Um melhor indicativo também de facilidade de parto que a gente tem. Touros que vão ter essa DEP mais negativas, DEPs menores, são os mais ideais, porque não é ideal ter bezerro nascendo muito pesado por conta de prejudicar o parto da vaca. O peso de desmama, ele também é expresso em quilos e ele é medido por ocasião da desmama, que é por volta dos 7 meses. Ele vai refletir a ação direta dos genes do animal, a expressão dele que ele teve em desmamar aos 7 meses, independente da mãe. É uma DEP muito importante para os produtores de bezerros, porque quanto mais essa DEP for positiva, quanto mais elevada ela for, melhor, porque é sempre melhor a gente estar desmamando os bezerros mais pesados, que eles nasçam mais leve e desmamem mais pesados. O ganho de peso sobre ano, ele também é expresso em quilo, e é o ganho potencial que esse animal vai ter desde a desmama ao sobreano, por volta dos 18 meses. Vai demonstrar o potencial de velocidade que esse animal tem em ganhar peso nesse período. Também é uma DEP muito importante para o sistema de engorda e, consequentemente, quanto mais elevada essa DEP, melhor. A idade ao primeiro parto, ela é a idade da fêmea que ela vai estar entrando no primeiro parto, propriamente, né? É uma característica indicadora de precocidade, porque quanto mais cedo uma novilha emprenhar, mais precoce ela embora também isso tenha muita influência ambiental, porque o primeiro cio, o parto, gestação, a capacidade dela de gestacionar um feto é muito influenciado pelo ambiente, nutrição, o manejo que está efetuando, presença de touro ou não. DEPs menores para essa característica são melhores, porque quanto mais cedo, melhor para ela emprenhar, em questão econômica. E como que a gente seleciona o melhor touro? Aqui tem 3 touros que estão no sumário de Angus, todos eles com um nascimento diferente, um de 2008, um de 2015 e um de 2003. Primeira coisa que a gente vai estar olhando, aqui eu peguei mais ou menos características para um sistema de cria, o peso ao nascer. A DEP melhor de peso ao nascer foi do touro Barrage, que teve menos 0,54. Lembrando que não é também preferível a gente pegar os extremos dessa característica por ocasionar mortalidade ou outras coisas. É uma curaça de 0,53, uma curaça muito boa. Mostra a intensidade que esse touro foi usado, mesmo que por ele ser mais velho também. A outra característica que eu selecionei é o GND direto, que é o ganho que esse touro teve, esse bezerro teve, desde o nascimento até a desmama. E por que direto? Porque é a capacidade que esse touro teve em transmitir a velocidade de crescimento para sua progênie. É uma DEP que foi medida aos 205 dias, né, que é por ocasião da desmama, e as DEPs mais elevadas são as mais adequadas, porque são animais mais pesados. Dentro disso, a melhor DEP foi do touro Tradição, nascido em 2013, com uma acurácia boa também, mas a melhor DEP foi dele, e é um touro que é top 1, né, por cento dessa característica.
Até 16% eu consultei na BCZ, são animais de elite, até top 16% são animais de elite. Outra característica que a gente olha é a conformação, o peso, a conformação, a precocidade e a musculosidade por ocasião da desmama, que são características medidas visualmente no animal. Para a característica de conformação, o melhor touro foi o touro tradição, que foi uma DEP de 0,54, né? Porque quanto melhor essa conformação, quanto maior, melhor. É um touro também top 1%. A característica de precocidade na desmama, o melhor touro foi o barragem, também top 1%, né? Que essa conformação vai estar mostrando pra gente, vai avaliar a quantidade de carne que o animal vai ter na carcaça, e essa característica ela sempre vai ser influenciada pelo tamanho, comprimento do animal, pelo grau de musculosidade. Isso tudo eu vou estar mostrando na parte prática do seminário. A precocidade também vai avaliar a capacidade do animal enxergar mais rápido esse acabamento de carcaça, né? Um acabamento mínimo para o abate. Todas essas características eu vou estar explicando. E a musculosidade, né? Que o melhor touro foi o touro tradição, também top 1% dessa característica, que vai avaliar o desempenho, né? O desenvolvimento de massa muscular como um todo nesse animal. São olhados na área do lombo, parte posterior do animal, aqui a parte anterior do animal. Depois dessas características, tem o da desmama ao sobreano, né, que é o ganho de peso da desmama ao sobreano. Também vai ser expresso em quilos, onde o melhor touro foi o Santa Joana, um touro 2%, né, um top 2%, de uma acurácia mais baixa que os outros. Pode ser que esse touro não foi muito utilizado, por isso que a acurácia dele está baixa, houve uma oscilação de dados. O ganho do nascimento ao sobreano é um outro índice que vai estar olhando desde o nascimento ao sobreano, o que ele ganhou de peso nesse intervalo de tempo, onde o melhor touro foi o tradição, um touro que é top 1% nessa característica. Esse ganho de peso do nascimento ao sobreano, ele vai também refletir todo aquele efeito direto que o touro depositou na progênie sobre a velocidade de crescimento, que foi desde o nascimento à desmama. Então, você vai meio que somar o GND direto, que eu já expliquei, que é do nascimento à desmama, com o da desmama ao sobreano. A conformação é a mesma linha de raciocínio da conformação da desmama, só que agora a gente vai estar medindo ao sobreano. O melhor touro foi o tradição, que foi uma DEP de 0,57, bem maior em relação às outras. Um touro também que está aí no ranking de 1%. A precocidade foi o touro barragem, que foi 0,59. Esse touro, tanto na desmama quanto no sobreano, né, aos 8 meses, ele apresentou uma melhor precocidade em relação aos outros. E a musculosidade, quem apresentou foi o Santa Joana, teve a melhor DEP das escolhas desses touros que eu apresentei, desses 3. Também uma característica que foi top 1%. Na minha concepção, se eu fosse escolher um touro, eu escolheria o tradição. Ele apresentou um melhor ganho de peso do nascimento à desmama. Isso aqui no direto é quando se reflete no macho. Quando você tem uma terna, que ele vai estar transmitindo para a fêmea, para a progênie fêmea que ele foi pai, a melhor habilidade de fazer o bezerro dela ganhar peso. É um touro que teve conformação e musculosidade bem altos em relação aos outros. Também é um touro que apresentou uma das melhores características para desmamar bezerro mais pesado ao sobreano, e na minha concepção é o melhor touro que tem aqui. É um touro que foi nascido em 2013 e a acurácia dele não é tão baixa, é semelhante a esse de 2015.
Então, na minha concepção, é o melhor que eu procurei aqui nesse sumário. Algumas dessas características, só para ficar mais claro a compreensão, a conformação é que vai estar medindo aqui a estrutura corporal mesmo do animal, a formação de um retângulo. A precocidade vai estar sendo descontado o vazio substernal e esse rendimento que o animal vai ter em profundidade de costela, né? Também é avaliado a inserção da cauda, né? O acabamento que ali vai ter, a virilha do animal mais funda, e a maçã do peito, também são alguns outros lugares que são avaliados na hora de olhar a precocidade do animal. E a musculosidade, que são avaliados aqui na parte dianteira do animal, como eu já falei, na parte do dorso lombar, e a parte posterior, que tem essa convexidade do membro traseiro. E é isso que a gente queria passar para vocês no nosso seminário. Espero que esteja ficado claro para todo mundo, e qualquer dúvida a gente vai estar aberto às perguntas agora. Obrigada.